Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, dia 5 de agosto, dia em que a igreja celebra a memória da dedicação da Basílica de Santa Maria Maior. O evangelho se encontra em Mateus, capítulo 16, versículos 13 ao 23, que diz assim: Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo? Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nesse dia em que a igreja celebra a memória da dedicação da Basílica de Santa Maria Maior, o evangelho é esse evangelho que nós podemos aqui falar de Pedro como o primeiro papa, aquele que foi escolhido. Como Jesus vai dizer: Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno nunca poderão vencê-la. Podemos falar disso. No entanto, eu queria ressaltar algo que, a meu ver, é muito interessante. E o que é, Padre? Pedro aqui professa a sua fé em Jesus. Jesus faz aquela sondagem, aquela pesquisa, né? O que os homens dizem, ser o Filho do Homem? Eles respondem: para alguns tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és um dos profetas. Aí Jesus pergunta agora para eles: e vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro responde com uma grande profissão de fé. Pedro responde: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. É uma profissão de fé. É tanto que Jesus diz para Pedro, né? Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Feliz és tu, foi meu Pai que te revelou isso. Portanto, Pedro ali professa a fé em Jesus Cristo. No entanto, em seguida, Pedro, ele dá uma resposta errada. Ou melhor, não uma resposta errada, mas ele toma uma atitude errada com relação a Jesus, aquele a quem ele chama de Messias, Filho do Deus vivo. Ele professou a fé em Jesus como Messias, como Filho de Deus vivo. No entanto, ele ainda não tinha compreendido que tipo de Messias é Jesus. Quem é verdadeiramente o Filho de Deus vindo a este mundo. Jesus, naquela ocasião, ele anuncia a sua paixão, a sua morte. Jesus anuncia, e a sua ressurreição também, claro. Mas Jesus fala o que vai acontecer com ele. Olha, o Filho do Homem vai sofrer. O Filho do Homem, ele vai morrer. E o Filho do Homem vai ressuscitar ao terceiro dia. Quando Pedro ouve isso da boca de Jesus,
Diz aqui o Evangelho que Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. E o que Jesus responde para Pedro? Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus. Mas como é que pode? Pedro, que tinha acabado de professar a fé em Jesus como Messias e Filho do Deus vivo, agora Jesus está dizendo que ele não pensa como Deus. Por quê? E é essa questão que eu queria ressaltar no Evangelho de hoje. Se você tem fé, se você crê, se você já chegou à fé, você precisa agora aprofundar a sua fé. Você precisa agora compreender a sua fé. E, meu povo, esse é o problema de muito católico. Muito católico crê em Deus, mas não conhece a fé, não compreendeu a fé que tem, ainda não conhece a fé católica em si. Por isso que pensa errado como Satanás. Por isso caberia a Jesus também dizer: afasta-te de mim, Satanás, não pensas como Deus. A importância de nós aprofundarmos a nossa fé, de conhecermos mais e melhor a nossa fé. Tem tanto católico, como eu dizia, que crê em Deus, mas não compreendeu nada ainda acerca do depósito da fé, dos conteúdos ou do conteúdo da fé. E é necessário que nós compreendamos a nossa fé. Nós temos um magistério, nós temos uma doutrina. A nossa fé não é vazia. A nossa fé tem um conteúdo, meu povo. A nossa fé tem um conteúdo. Fruto de uma revelação divina. Deus que se revela, que se deu a conhecer e se dá a conhecer. Quem é esse Deus? Quem é esse Jesus? Precisamos saber. Tem muita gente que diz que crê em Jesus, mas não entendeu nada ou não entende nada de Jesus. Cuidado com isso. É importante esse evangelho para ressaltar. E é isso que eu quero ressaltar nesse evangelho de hoje. Pedro professa a fé em Jesus. Tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. E depois Pedro é chamado de Satanás porque não pensa como Deus. Se você já teve a graça de chegar à fé, se você já chegou à fé, agora conheça melhor a sua fé. Compreenda melhor a fé que Deus te deu, porque foi Deus que te deu o dom da fé. Foi isso que Jesus falou para Pedro, não é? Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. A fé é um dom de Deus. Mas se Deus nos deu o dom de crer, o dom da fé, nós agora precisamos aprofundar essa fé dada por Deus. Compreender a revelação divina, o conteúdo da nossa fé. Que o Espírito Santo nos leve a isso. Que o Espírito Santo nos conduza a isso. Que nós, de fato, possamos compreender cada vez mais a fé que professamos. E compreendendo a fé, possamos crer ainda mais na verdade ou nas verdades reveladas por Deus. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.